dia já de primeira foi aquele café reforçado. Glória a Deus, é muito bom estar aqui, servindo ao Senhor. A gente veio hoje aqui porque a gente busca prestar um culto ao Senhor, né? A gente muitas vezes percebe que Deus ele olha para nós, né, para receber um culto digno, um culto de coração. Muitas vezes nós entramos na igreja para poder nós recebermos, né? O caminho é o contrário. Então que hoje você esteja aqui com o coração disposto a servir ao Senhor, entregar o seu melhor a Ele, amém? Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? Senhor foi edificada na rocha que é Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não estamos aqui patinando na areia, nós não estamos aqui permitindo que o vento nos leve. Então nós estamos firmados na rocha que é Cristo. E a gente escuta muitas vezes, eu já escutei algumas vezes, falarem assim: olha, o inferno está furioso, o diabo está incomodado, como uma coisa assim que fosse colocar medo na gente, né? Mas a palavra de Deus diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, amém? Não prevalecerão. Enquanto dizem que o inferno está furioso, ele não está furioso, ele sempre foi furioso, né? Mas a gente tem que mostrar para esse mundo que a igreja de Cristo é poderosa, amém? Nós estamos de pé, né, e o inferno não vai prevalecer sobre nós, amém? Amém. Mas não desanimados, perplexos.
abençoada, Deus. Que hoje o culto seja para nossa edificação, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, Deus. Eu peço, Senhor, que abençoe cada um na sua chegada e na sua saída daqui, Deus. E que o nosso domingo seja maravilhoso aqui na sua casa. Eu peço isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pode sentar no seu lugar. Hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos dando início ao nosso culto à noite e às 18 horas nós vamos ter o nosso primeiro culto, né? Hoje eu até, quando eu estava chegando assim perto da hora do culto, não tinha chegado ninguém, eu falei, será que o pessoal está achando que só vai ter o culto à noite? Mas todo mundo chegou, glória a Deus, e a gente vai ter esse culto maravilhoso. E eu estou com muita expectativa. Você está com expectativa? O que Deus vai fazer aqui? Como é bom, né? Ver aquilo que Deus tem realizado nesse lugar. E saber que você está aqui, está vivendo esses sonhos também. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que a gente está muito feliz de receber aqui na nossa igreja. Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Atitude. Seja muito bem-vindo aqui à nossa família. Eu ficava brincando ali com o pessoal que a gente aqui é meio grudento. Depois que entra é difícil de sair. A gente é meio grudento assim, né? Mas é o amor de Jesus na nossa vida, que a gente quer, né, amar todo mundo. Como disse o pastor José, nós somos cheios de amor, né? Somos cheios de amor e a gente vive isso, a gente respira isso. E a gente está realmente olhando para aquilo que Deus está realizando nesse lugar. Você sabe, todo domingo eu faço questão aqui de falar para vocês como tem sido essa jornada aí de achar o nosso lugar, né? A gente ama estar aqui, mas a gente também está procurando o nosso lugar, né, fixo, para que a gente possa chamar de nossa casa mesmo. Aqui está uma casa temporária, né? Aqui a gente está nas tendas. Daqui a pouco a gente vai, né? A gente está no período das tendas aqui ainda. E a gente tem sonhado com isso. Você sabe muito bem que todas as vezes que a gente realiza um culto aqui, todas as vezes que a gente está nesse espaço, isso é um custo. Gera um custo para nós, né? A gente realizar os nossos cultos. E isso só é possível porque a gente tem um povo aqui que tem sido fiel. Hoje a gente tem tentado equilibrar as nossas finanças daquilo que a gente tem arrecadado aqui para nos preparar para a próxima fase, né? Quando chegar esse momento da gente estar no nosso lugar, a gente sabe que geralmente quando entra num lugar a gente precisa fazer obra, a gente precisa mexer em algumas coisas, então a gente está se preparando para isso, e isso só é possível porque existe um povo aqui que é fiel, só está acontecendo porque você tem sido fiel àquilo que Deus tem feito nesse lugar. E eu queria te convidar nesse momento a você ser muito generoso com a obra de Deus. Esse momento, eu sempre faço questão de falar que esse momento não é com pesar, é o contrário, né? É com muita alegria. Quando a gente contribui com a obra de Deus, é com muita alegria, porque a gente está participando da obra de Deus. Mas, pastor, eu sinto peso no coração, então é melhor não fazer, né? A gente faz com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria, né? Então, você nesse momento que deseja ofertar, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, aqui na tela tem os nossos dados aqui, do nosso Pix, @beatitude.com.br, tem aqui os dados da nossa igreja. Provavelmente, quando você fizer ali, colocar, vai aparecer o comprovante como se fosse para a Igreja Batista Atitude da Ilha do Governador. Alguém já viu isso? Mas está correto, não tem nada de errado não, é porque a gente pegou essa conta lá, tá bom? Tá certo, pode ficar tranquilo. Ali tem os dados bancários, a gente também tem os irmãos com as maquininhas, com os envelopes, tem os irmãos com as maquininhas ali atrás, aqui na frente, e você pode trazer aqui a sua oferta, colocar aqui no gasofilácio, enquanto a gente vai cantar um louvor, você pode trazer a sua oferta, seu dízimo com muita alegria.
Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a Deus pelas ofertas, dizemos aqui na casa de Deus. Agradece aqui, filho, pelo Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece a cada dia. Senhor, eu quero te entregar essas ofertas hoje, Pai, que todo o teu povo aqui ofereceu a Ti, Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, no que vamos fazer, ó Deus, de todos os recursos que nossa igreja tem recebido, Pai. E aqueles, ó Deus, que não conseguiram hoje ofertar, Senhor, que o Senhor também derrama as Tuas bênçãos do céu, ó Pai. Que o Senhor abre portas, ó Deus, para aqueles que precisam, Senhor. E que todos, Pai, possam se sentir abençoados, porque tem a Tua presença, Pai. E é o Senhor que nos fortalece a cada dia. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Hoje eu estou recebendo uma visita aqui especial do pessoal de Niterói, né? A Adriana, a Patrícia Kieser vieram aqui me visitar. Acho que eu vou deixar embora mais não, gente. Vou segurar aqui. A Kieser, gente, me treinava. E ela já tô segunda, quarta e sexta. Eu era um bom aluno. Aqui também vai falar que era. Ai, gente. Aí ela chegou aqui e viu que tinha uma Baritec aqui do lado. Ela falou: que tem uma Baritec? Eu falei: vou sim, vou malhar lá com certeza. Pode. Tô vendo se tem como atravessar a ponte pra gente continuar esses trechos, né? Gente, pensa em umas pessoas em Lisboa. Eu amo vocês, obrigado por terem vindo. Tomei um susto ali, se soubesse chamado carona. Foi surpresa, né? Obrigado por terem vindo. Igreja de Niterói, mora no meu coração. Bom, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Hoje eu tenho programado, na verdade, agora que a gente vai começar a ter 2 cultos, eu tenho programado para a gente fazer uma palavra diferente em cada culto, né? Na Barra a gente acaba seguindo a mesma palavra em todos os cultos, pela demanda, mas é que eu acho que dá para a gente fazer
Tem um culto, né? Uma palavra para cada culto. Então, se você também vier à noite, vai ser uma palavra diferente. Eu estou com muita expectativa aqui de compartilhar com vocês essa palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Quem é que trouxe a Bíblia, gente? Quem trouxe? Porque dá com a Bíblia, gente. Crente tem Bíblia. Crente tem Bíblia, não é isso? Você é do tempo que, quando um crente andava com a Bíblia pequena, você ficava achando que ele não era crente de verdade? Sério? Você está rindo, gente? Você lembra quando alguém botava a Bíblia dentro da bolsa, aquela pequenininha, você falava, esse aí é 007. Você lembra disso? Agora, é importante você... Eu não acho que há nenhum problema de você usar a sua Bíblia digital, mas é importante você também saber manejar a sua Bíblia, né? É importante, às vezes a gente perde esse contato. O celular também, às vezes, tira tanto o nosso foco, a gente está lendo ali, daqui a pouco chega uma mensagem. É importante você ter uma Bíblia, né? Aprender. É importante você ter aquela fase de o pregador está falando, abre aí em Atos, e você não sabe como é que abre, olha ali no início, fica desesperado. Daqui a pouco você vai aprendendo, né? Daqui a pouco você já sabe diferenciar o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Você vai aprendendo isso. Acontece com o relacionamento com a Palavra de Deus. Aí você tem aquela fase no início, vou te contar qual é a fase. Você tem a fase que a pessoa fala, abre aí em 1 Tessalonicenses. Aí você está novo, assim, você não tem contato com a Bíblia, você tenta. Aí todo mundo achou, você está lendo outra coisa, Isaías. Finge. Quem nunca fez isso? Você não fez isso não, fala a verdade. Todo mundo ali abriu, aqui ó, depois você vai aprendendo, né, a ter relacionamento com a palavra. Então é muito importante. Se você não tem uma Bíblia, você precisa ter uma Bíblia, marcar sua Bíblia, né? O que Deus está falando com você. Hoje em dia a gente perdeu um pouco isso, mas não deveria. Por isso que você já percebeu que eu faço questão de falar todo domingo, né? Eu falo, cadê sua Bíblia? Domingo que vem eu te pergunto de novo. Se vier à noite eu vou te perguntar também, cadê sua Bíblia? Abriu? Atos capítulo 9. Talvez na sua Bíblia esteja Atos dos Apóstolos. Quem achou diz amém. Amém. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Você está com a Bíblia aí de papel? Anota aí, ó. Você está vendo que o caminho aí está com um C maiúsculo? Aí, anota aí, dá uma circulada. Que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor a luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver.
Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Pai querido, nós te entregamos esse culto nas suas mãos. Tudo é para o teu louvor, tudo é para o louvor da tua glória. Senhor, nós nos colocamos nesse lugar de dependência do teu Espírito, Senhor. Revela a tua palavra que existe no céu, mas é revelada à tua igreja nessa manhã. Revela, Senhor, a tua vontade, a tua direção, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, porque a tua palavra, ela é verdadeira, ela é eficaz, Senhor, e ela é viva. Ela consegue conhecer e sondar o coração de cada pessoa aqui individualmente, saber o que cada um de nós precisamos para esse tempo, Senhor. Fale aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos, Senhor. Nós calamos nessa hora toda a voz contrária ao teu Espírito, para que somente o teu Espírito possa falar nesse lugar. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que isso, gente? Esse glória a Deus fraco, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí sim, esse povo vai morar no céu, né? Tem que dar uma glória mais forte. Bom, Atos capítulo 9 vai relatar para nós a conversão de um homem chamado Saulo, que você conhece como apóstolo Paulo. Então a gente pode facilitar assim, chamar ele de Paulo, mesmo que nesse momento aqui esteja chamando Saulo, pode ser, para que fique fácil para todo mundo? Bom, Paulo, ele está vivendo um momento impressionante na história dele, e a Bíblia relata isso é incrível. Tem gente que acha a Bíblia chata, mas quando eu começo a ler isso aqui, eu fico empolgado, eu falo, como é que foi esse momento? É um momento impressionante que está acontecendo aqui, porque é um momento da conversão de alguém que em outro momento perseguia a igreja, daquele que desejava ferir a igreja, mas nesse momento agora ele tem um encontro com a glória de Deus. Você leu aqui comigo que de repente, quando ele estava se aproximando de Damasco, uma luz brilhou lá do céu e ele caiu por terra. A glória de Deus se manifestou a Paulo nesse momento. E a narrativa de Paulo, se você for ler um pouquinho antes o livro de Atos, você vai ver que o autor de Atos, que foi Lucas, ele inseriu a história de Paulo nesse momento, porque ele precisava contar a conversão de Paulo e também explicar o fim dessa perseguição de Paulo à igreja, né? Ele monta essa narrativa para que a gente possa entender. E Saulo, que nós chamamos de Paulo, ele tem uma história bem peculiar, porque apesar dele ser nascido e criado em Tarso, por isso chama ele de Paulo de Tarso, né? Apesar disso, ele estudou aos pés de um homem chamado Gamaliel, era um rabino, alguém que tinha um conteúdo, uma fama muito importante naquele tempo.
ele era notável naquela época. Paulo era um fariseu. O que era um fariseu? Hoje em dia é um xingamento, né? Você fala que fulano é fariseu, é ruim, mas nesse tempo, o fariseu é um sinônimo de alguém que era zeloso com a palavra de Deus. Não é discussão para esse momento, mas você vai entender que o judaísmo ele tinha algumas divisões. Ele tinha os fariseus, ele tinha os saduceus, existia uma diferença. Um não acreditava na ressurreição dos mortos. Depois a gente entra nesses assuntos aí. A nossa escola bíblica vai começar, a gente entra nesses assuntos aí mais importantes, mais profundos. Mas o que a gente pode entender é que Saulo, nesse momento, ele era muito zeloso com aquilo que a gente consegue entender como a palavra de Deus, com a religião que ele seguia. E ele entende que começa a surgir um povo esquisito, pregando uma coisa esquisita, que nós conhecemos aqui como o caminho. Você marcou aí? O caminho. O que é o caminho? Eram os cristãos. Era o povo que estava pregando ali sobre Jesus. Então, ele achava que o correto, porque ele era um fariseu, ele era zeloso com a palavra de Deus, ele achava que o correto era impedir os cristãos de pregar sobre esse Cristo, sobre Jesus, negar a sua fé. Então, Paulo, ele geralmente queria colocar algumas pessoas sobre pena de prisão, para que aquelas pessoas negassem a fé, ou até morte. Se você voltar aqui, você vai ver que o primeiro mártir, né, Estevão, passou pela pena de morte por não negar Jesus. Bom, esse é um panorama para que você entenda sobre o que estamos falando, mas o que eu quero dar foco aqui com vocês nessa manhã é sobre a glória de Deus, a presença de Deus. Tem algo peculiar nisso. E o que é? A glória de Deus, ela é algo tão forte, tão profundo, que a glória de Deus ela é tão profunda, que é impossível você ter contato com a glória e algo dentro de você não ser transformado. A primeira coisa que eu quero te dizer é que quando a gente encontra a glória de Deus, como Paulo encontrou, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que o que acontece com você é que Deus humilha as nossas vaidades. Não é a parte boa de ouvir, né? Mas é verdade. Paulo estava ameaçando a igreja. Gente, pensa nesse contexto. Vamos lá, vamos pensar aqui. Paulo, ele era um perseguidor. Paulo, ele era aquele que ameaçava. Ele buscou autorização para ir fazer mal à igreja. Ele foi nesse sentido, reuniu pessoas e de repente uma luz brilhou, chamou por Paulo e ele caiu por terra. Tem gente que diz que ele caiu do cavalo, né? Bom, em primeiro momento, Paulo não entendeu muito bem essa experiência tão profunda que estava acontecendo com ele. E aí ele começa a pedir que a voz que falou com ele, que a voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele fala assim: quem é essa voz, né? Está falando comigo. Ele começa a pedir que essa voz se identifique. E ele fala: quem és tu, Senhor? Esse Senhor no grego, que é a língua que o Novo Testamento foi escrita, essa palavra tem um sentido respeitoso, não um sentido ruim, mas um sentido de respeito. Quem és tu, Senhor? Como a gente diz, fala com o Senhor, né? Uma pessoa de mais idade. E aí a voz se identifica como Jesus. Jesus foi glorificado. Vamos lá. Paulo estava indo perseguir a igreja, sim ou não? Sim. De repente, o próprio Jesus aparece para ele.
interessante é que Paulo estava com um monte de gente que respeitava ele. Paulo montou uma caravana para perseguir a igreja. Um monte de gente que respeitava ele, que olhava Paulo e falava assim: sabe aquela coisa que você tem quase um currículo? As pessoas vão comentar: Paulo aprendeu com Gamaliel, ele é bom, ele sabe. De repente, aquele que era alguém renomado, alguém que tinha um grande nome, alguém que tinha um contexto muito grande dentro do farisaísmo, de repente esse mesmo homem está no chão. Enquanto Paulo arquitetava contra a igreja, o dono da igreja pretendia, planejava parar Paulo. Não é possível que alguém persiga a igreja sem que essa pessoa persiga o próprio Deus. Você pode perceber que Jesus não fala assim: por que você está perseguindo a minha igreja? Ele fala: porque me persegue. Jesus não estava mais ali, Jesus já estava no céu. Mas é importante você entender que Jesus, ele tem essa relação profunda com você. Você é um nele, você é um com ele. Ele é a cabeça e nós somos o corpo, não tem como separar. Tem gente que diz que gosta de Jesus, mas não gosta de igreja, é impossível. Não tem como eu falar que eu gosto só da sua cabeça. Já pensou nisso? Olha, eu gosto só da sua cabeça, de resto não, o resto eu odeio. Na sua cabeça é impossível, porque somos um, estamos ligados a uma aliança eterna feita pelo sangue de Jesus. Quando Saulo se levanta do chão, ele percebe que ele não conseguia enxergar nada. Existem momentos que Deus precisa nos cegar para que a gente não enxergue nada mesmo, só olhe para Ele. Tem hora que, se Deus não tirar a nossa visão, a gente olha para muita coisa e esquece de olhar para Ele. Tem hora que, se Deus não falar assim: vem aqui, vai ter que ficar uns 3 dias de repouso. A luz que nos revela o caminho pode ser a mesma luz que nos oculta durante um tempo. Deus sabe exatamente o que você precisa enxergar. E Deus sabe exatamente o que Ele precisa cegar na sua vida. Como assim, pastor? Bom, se não for para você enxergar Deus, você não precisa enxergar mais nada. Gente, que experiência marcante de um homem que era importante, de repente estava no chão, humilhado. A Bíblia diz que os homens que estavam com ele ajudaram ele a levantar, guiaram ele. Ele estava sem enxergar, porque algumas vezes na nossa vida Deus vai precisar humilhar aquilo que a gente considera de tão importante, para que a gente possa entregar o nosso coração para Ele. Às vezes, aquilo que você tem em alta importância na sua vida, no seu coração, às vezes aquilo que você carrega como ensinamento, como história, aquilo que você tem como princípio, talvez, aquilo que você tem de bens materiais, eu não sei o que é, mas tem hora que Deus precisa humilhar as nossas vaidades. E todas as vezes que nós encontramos com a glória de Deus, é isso que Ele faz. Pode desconfiar de crente nariz em pé. Desconfia, que não é crente não. Como diz André Maranhão, né? Você não é crente. Não. Porque o contato com a glória de Deus, ele traz para nós esse impacto de falar assim: eu não sei de tudo como eu achava que eu sabia, não. É assim, não é? Até você encontrar com Deus, teu peito era estufado. Você encontra com Deus e fala assim: eu achava que eu sabia tanto, eu tinha tantas convicções. E aí Deus vai lá e fala assim: não, mas vem aqui que eu vou te ensinar. Vai ficar cego durante o tempo, aprender de novo. Não foi isso que aconteceu com o Paulo? Alguém teve que ajudar ele a se levantar. O cara que estava indo perseguir, prender. Agora
foi humilhado nas suas vaidades. A segunda coisa que a glória de Deus faz com a gente, a glória de Deus nos aproxima de Deus. Quer saber se a sua experiência com Deus é válida? Verifica se ela te aproximou de Deus ou ela só te encheu de orgulho. Tem gente que conta histórias que você ficou olhando e falou assim: mas isso aí tu aprendeu ou isso aí é para te envaidecer? Já viu gente que conta testemunho e se orgulha das coisas erradas que fazia? Eu, quando estava no mundo, eu tinha 10 mulheres. Fala com horror. Cheio de demônio. Feio a beça. Eu falo assim: tu acha que isso aí é porque tu era bonito? Não, quando eu era no mundo eu era muito esperto. Ninguém passava perto de todo mundo. Isso é esquisito porque você não vê a dor, porque aquele que tem um encontro com a glória de Deus se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, aquilo que te afastava de Deus causa dor. É ou não é? O crente erra. Todo mundo aqui erra igualzinho. Mas tem uma diferença daquele que conhece a glória de Deus: ele não tem paz de viver no erro. Ele erra, mas o coração fica doído, dolorido. Ele fala assim: eu errei, Senhor, mas eu não quero errar não. A experiência de Paulo foi tão fora do comum, o que ele tinha vivido, que durante 3 dias ele não conseguiu comer nem beber. Gente, para tirar a fome, é ou não é? Para tirar a fome tem que ser uma coisa profunda. O que vai validar a tua experiência com Deus é o que isso traz para a tua vida. Eu estava orando, eu vi anjo, eu ouvi barulho de espada. Tá, mas e aí? Você viu tudo isso, mas não mudou de vida. E o que adianta? Experiências com Deus são validadas por aquilo que é transformado dentro de você, o que produz dentro de você, o que é transformado na tua mente, no teu coração. Paulo estava orando, e enquanto Paulo estava orando, Deus estava falando com Ananias sobre Paulo. Olha o poder da oração, gente. Olha o poder da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes, nós negligenciamos a oração na nossa vida e não entendemos a importância de orar. Enquanto Paulo estava orando, Deus falava com Ananias, anjo espiritual. Quem é Ananias? A gente não sabe muita coisa sobre ele, não. Aquilo que a gente sabe sobre Ananias é o que é falado nessa passagem de Atos 9. A gente pode pensar pela disposição do texto que ele morava em Damasco, que ele não era um refugiado de Jerusalém. Isso aí você pode olhar, estudar sobre isso, mas nós não sabemos como o Evangelho chegou em Damasco. Isso a Bíblia não fala. Se você for ler Atos, a Bíblia não fala sobre isso, mas a gente sabe que existe um homem de Deus, um profeta chamado Ananias. Como Ananias se converteu? Não sei, não está escrito. O livro de Atos, ele não dá um panorama completo da igreja primitiva. A trajetória da igreja escrita em Atos não dá um panorama completo, não está tudo escrito. Em Atos fala dos acontecimentos mais importantes da igreja. Mas o que sabemos de Ananias é suficiente. Ele ouviu e obedeceu a Deus. Podia ter muitas coisas escritas sobre esse profeta, mas o que é importante estava escrito. Ele ouviu e obedeceu. A tua história não precisa ser mirabolante, não. Sabe o que precisa ser marcado na sua vida? Você escuta e obedece a Deus.
Às vezes a gente ora muito para ouvir Deus, né? Deus fala comigo. Deus falar é ótimo, mas existe um complemento que é importante: ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Quando Deus chamou Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Vamos lá, para aí na tua mente, grava esse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A gente podia falar assim, mais contemporâneo, assim, dizer assim: estou disponível. Ele não fazia ideia o que viria após essa declaração dele. O que Deus pediu a ele? Você lembra? Para ele falar com Paulo, perseguidor da igreja. O nosso eis-me aqui, o nosso estou disponível, Senhor, que a gente fala, precisa ser tudo o que o Senhor desejar. Às vezes o nosso eis-me aqui é naquilo que a gente é no limite, né? Eis-me aqui, Senhor, mas eu sirvo se for para servir nessa parte aqui. Eis-me aqui, mas só se o Senhor falar isso. Mas se o Senhor, Deus, se eu estiver no ônibus e o Senhor falar para eu falar com alguém, aí eu não estou, eis-me aqui não, porque eu tenho vergonha. Se o Senhor pedir para eu entregar uma coisa que eu não quero, eis-me aqui, a gente volta atrás. O eis-me aqui engloba toda a nossa vida, tudo que o Senhor desejar. Ananias tinha um currículo de Paulo muito grande, que condenava Paulo. Mas Deus, ele dá um testemunho sobre a vida de Paulo. Ele diz assim: ele é para mim um instrumento escolhido. Não importa o valor que as pessoas dão, importa o que Deus diz a teu respeito. Não importa o que a tua história vai falar sobre você, o que importa é o que Deus fala sobre você. Paulo, ele era manchado. Paulo seria aquele que, se chegasse na igreja, as pessoas iam olhar bem torto. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu odeio isso. Pode chegar a pessoa mais diferente aqui na igreja, se eu ver você olhando torto, eu vou ficar aborrecido com você. Sabe por quê? Não importa o valor que você dá para alguém, Deus tem uma palavra a respeito dessa vida. Deus tem uma palavra a respeito de você. E isso você está falando, você não sabe a minha história. Nem preciso saber. Se Deus acredita em você, eu acredito também. Ser escolhido de Deus, ser escolhido por Deus, ao contrário do que muita gente pensa, não é sinônimo de ascensão social. Tem gente que fala assim: sou escolhido de Deus. Você já pensa assim num José do Egito, né? Deus vai me fazer por cabeça, não por cauda, né? Mas a verdade é que Deus disse que mostraria a Saulo o quanto ele deveria sofrer pelo nome dele. Se você está buscando uma vida de facilidade, vou te dizer, o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho e a glória de Deus vai te ensinar o poder de entregar. Entregar não é fácil. Mas se você souber o poder de semear na terra certa, se você semear a sua vida no altar, você não tem noção do valor dessa entrega. A glória de Deus, quando a gente tem um contato com a glória de Deus, a terceira coisa que acontece com a gente é que é impossível, não tem como nós não sermos transformados. Chegou lá em Damasco a notícia de destruição que Saulo, o apóstolo Paulo, né? Até então Saulo tinha feito lá em Jerusalém. Então vamos pensar aqui, vamos ser racional, vamos tirar toda a religiosidade desse olhar do texto, porque quando a gente lê o texto e já vê a história completa, quando você
lê esse texto, você já sabe que ele vai virar o apóstolo Paulo, é incrível, né? Mas vamos pensar aqui em Ananias. Ó, esse cara que Deus está mandando você falar, ele destruiu tudo lá em Jerusalém. Sabe o Estevão? Morreu, ele estava lá. Mas impressionante é a obediência de Ananias. Ela foi imediata e ela foi completa. Posso te dizer uma coisa? A obediência tardia é desobediência. Quando a gente demora muito a obedecer, é desobediência. Quem é que a mãe aqui e o pai que quando dá uma ordem para o filho quer esperar 3 dias para ele obedecer? Quem é? Hã? Vai calçar o chinelo. Você fica felizão depois de 3 dias que ele fez aquilo? Você espera o quê? Na hora. Aí você dá 10 minutos no calção, você já vem gritando, desesperado. Vai calçar o chinelo. Às vezes está com visita em casa, fala, desculpa. Esse menino tira a minha paciência. Descontrola. Porque você espera a obediência imediata. Foi isso que a Ananias fez. Foi uma obediência imediata e completa. E olha que coisa importante, gente. Olha que coisa maravilhosa. Quando Ananias vem falar com Paulo, ele diz assim, eu vou achar que para ler para vocês. Ele diz lá no versículo 17 assim, se você pular a partezinha assim, ele diz assim, irmão Saulo. Ananias decidiu olhar para Paulo. Ele decidiu, na verdade, que ele não olharia para Paulo com a perspectiva do que ele conhecia sobre Paulo. Ele decidiu olhar para Paulo da perspectiva do que Deus falou sobre Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta. Na sua vida, você está olhando as circunstâncias da sua vida, a sua história, com aquilo que você conhece, do que você sabe, ou você está olhando a partir do que Deus falou? Quando você olha pela sua família, você olha acreditando que Deus falou, ou você olha e fala assim, isso aqui não tem jeito não. Saulo voltou a ver, mas agora ele não enxerga como antes. Ele voltou a enxergar, mas agora tinha uma coisa diferente. Agora a sua vida estava completamente diferente. A Bíblia diz que cai como se fosse escamas dos olhos de Paulo. Escamas. Foi assim com você, quando você se converteu também? Você enxergava a vida de um jeito, você se converteu e falou assim, acho que não é assim não, hein? Como é que eu não enxergava isso antes? Como eu não pensava isso antes? Não é assim que acontece com a gente? Paulo se levantou, foi batizado. Porque é inevitável. Todo encontro que a gente tem com Jesus nos aproxima dele. Gente, que experiência maravilhosa. A transformação de Paulo foi tão grande que as pessoas perguntavam assim, será que é ele mesmo? O Evangelho, ele gera transformação. Isso não é negociável. O problema da gente hoje, me permite falar isso com muito respeito para você, o problema da gente hoje é que a gente vem à igreja esperando ouvir sermões que vão nos empolgar e não que vão nos transformar, nos exortar. O problema é que a gente vem à igreja esperando ouvir coisas que vão nos dar ânimo, mas deixa eu te dizer, se a palavra de Deus por si só não te dá ânimo, nada do que eu falar vai te animar. O ânimo do crente é saber que Jesus foi para o Pai, está preparando uma casa, uma morada para todos nós. Esse é o nosso ânimo. E aí tudo que acontece, você pensa assim, mas eu não sou daqui, para casa eu voltarei. A gente não sou daqui não. Se está acontecendo
acontecendo isso, não tem problema, eu não sou daqui, essa não é o meu destino final, ainda que esteja difícil, ainda que eu esteja passando uma dificuldade, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei qual é o meu destino, e nada mais me traz mais alegria do que saber que eu sou dele, e ele é meu. Então, às vezes, a gente vem para a igreja esperando ouvir algumas coisas como se a igreja fosse um grande banco 24 horas. Estou triste, vou lá que eu vou ouvir uma palavra. Já ouviu o pessoal falando isso para você? Me perdoe, mas eu espero que você saia daqui mais triste. Mas não triste com a vida. Triste de você ainda não ser como Jesus é. Púlpito é lugar de pregar o Evangelho. Púlpito é lugar de pregar o Evangelho. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizendo assim, sobre uma igreja que ela frequentava. A pessoa me disse assim, toda vez que eu ia para o culto, na igreja, tal, eu saía de lá empolgada. Eu não falei nada na hora, mas eu pensei, eu falei, mas você devia sair de lá quebrantado. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Sabe por quê? Porque a gente se acostuma a ouvir coisas que nos massageiam, que diz o tempo todo que a gente vai viver vitórias incríveis, e eu quero te dizer que você vai viver vitórias, porque essa é a promessa de Deus na sua vida. Só que a maior vitória que você alcança é entregar sua vida para Jesus. O resto, Ele vai acrescentando. E aí a gente se enche disso, vitórias, aí sabe o que acontece? Chega um dia mal. Aí sabe o que acontece? Você fica frustrado com Deus. Fala assim, mas Deus, só que Deus não tem responsabilidade por aquilo que Ele não disse na palavra dele. Quem falou que se responsabiliza pelo que falou. Sim ou não? Sim. Aí a gente se frustra com Deus por aquilo que Deus nunca falou. E aí tem gente que fica, vamos lá na reunião de oração da fulana, que ela revela, que ela... Deixa eu te falar, irmão, eu gosto muito dos mistérios de Deus, você sabe, você já viu que eu tenho um pezinho lá, né? Você já percebeu isso, não tem problema nenhum com isso, mas deixa eu te contar uma coisa, eu não me aborreço tanto, na verdade eu me aborreço com falso profeta, mas eu me aborreço mais com gente que fica caçando isso, sabe por quê? Porque em vez de ir buscar ouvir Deus, fica buscando ouvir Deus na boca dos outros, vai ficar tentando tapar um buraco pela boca dos outros e nunca desenvolve um relacionamento com Deus. E aí o que dizem fica guiando a tua vida. Aí tem gente que termina casamento por causa de profetado, gente que às vezes larga emprego, faz o que não devia. Gente, a palavra de Deus é coerente. Deus nunca vai usar alguém para falar uma coisa para você que não, a palavra não diz. Transforma, está entendendo a transformação? Antigamente, e eu creio que a nossa igreja vive isso, amém? Antigamente, as pessoas vinham à igreja com desejo de encontrar Jesus, com desejo de estar com Ele, com desejo de ser transformado, porque a glória de Deus faz isso. A glória de Deus te transforma, ela te modifica. E o que é bom nisso? É bom nisso porque você vai percebendo que você já não era como você é, que você não é como você era. Foi isso que o apóstolo Paulo viveu. E a gente olha essa história e fala assim, Paulo foi um homem de Deus, né? Mas será que você quer passar também um processo que Paulo passou? Não estou falando de sofrer exatamente o que Paulo passou, não, porque eu acho que nunca vai ser igual. Estou dizendo assim, ter um encontro com a glória de Deus e estar disposto a viver para Ele. A transformação que Paulo viveu foi tão profunda, tão forte, que deixou as pessoas que observavam aquilo, aquela situação acontecendo, as pessoas ficavam admiradas. Bom, Paulo tinha um conhecimento muito grande do Antigo Testamento, estudou aquilo a vida inteira,
Agora, Paulo vai se tornar aquele que vai escrever a maioria do Novo Testamento. Ele é aquele que entende as profecias do que estava escrito e contextualiza com o que Jesus, o Messias, vai fazer sobre a terra. Porque Deus nunca desperdiça nada da nossa história. Talvez Paulo podia falar assim: poxa, estudei tanto tempo, aprendi tanta coisa. Deixa eu te falar, nada do que você viveu Deus desperdiça. Nada. Deus é ótimo em fazer reciclagem. O que você viveu de tão ruim que você acha que não dá para Deus aproveitar? Deus aproveita. Deus pega o nosso passado e transforma em glória. É isso que Deus faz. Bom, as pessoas começaram a ficar atônitas com Paulo pregando o Evangelho. E isso demonstra uma coisa para a gente. Sabe o que demonstra? A completa transformação que ele tinha vivido. As pessoas olhavam para ele e pensavam assim: o que aconteceu com ele? O que tão de profundo, gente, pode acontecer com alguém que antes perseguia e agora se coloca no lugar de perseguido? Você tem que se lembrar que esse contexto aqui, as pessoas morriam por pregar o Evangelho. O testemunho dele já era a pregação do Evangelho. A sua vida é uma pregação do Evangelho. Sem você precisar expor grandes textos da Bíblia. Quando alguém olha você, a pessoa aprende sobre o Evangelho, com o seu casamento, com a sua forma de tratar as pessoas. Paulo, para a gente finalizar aqui, Paulo ele tem um encontro com Deus maravilhoso, forte. Ele vive esse tempo de 3 dias, depois ele levanta, é batizado, se fortalece. Logo depois, Paulo começa a pregar sobre esse Jesus, falar sobre esse Jesus, porque não adianta. Quem ama a Deus não consegue guardá-lo só para si. É impossível. Quando você está cheio de Deus, você quer falar sobre Ele. Eu fico brincando. Eu falei uma vez isso lá em Niterói. Eu falei assim: já comeu aquele chocolatezinho aquele guarda-chuvinha, lembra? Foi, né? É ruim, não é? Você já viu alguém chegar e falar assim: cara, tem um chocolate bom, guarda-chuvinha? Você já viu alguém fazer isso? Mas você já ouviu alguém falando assim: já comeu Lindt? Isso aqui vai pro YouTube, patrocina a gente. Você já viu alguém? Aí a pessoa fala assim: já comeu esse chocolate aqui? E a pessoa fala com uma vontade, você fica assim, você nunca começa a falar assim: pô, mas eu fiquei com vontade. É assim ou não é? Aí a pessoa fala: eu fico falando para todo mundo que eu tenho uma lava-louça. Você sabe o que é lava-louça? Você bota a louça ali, ela lava para você, é uma coisa maravilhosa. Onde eu estou, eu falo da lava-louça. Eu falo: compra, pode comprar. O que eu estou querendo te dizer? Que quando você experimenta algo que é muito bom, é inevitável que você não fale daquilo. Às vezes você quer até que a pessoa experimente. Você fala assim: trouxe isso aqui, come aqui. Onde tem, rapaz, tem restaurante que a comida ali é diferenciada. Agora, a pessoa que come o guarda-chuvinha, ela tem a reação de vocês. Aquele que experimenta a glória de Deus fica como aquele que comeu Lindt. Ele foi falando assim: você precisa experimentar isso. E aí, se você não é crente, você pensa: sabe o quê? O crente é chato, né?
vai para a igreja, ele quer levar os outros. Mas não é porque ele quer que você esteja aqui, só porque você... É porque ele experimentou uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que é impossível que ele não fale para outra pessoa. E aí ele vê você vendo uma vida que está longe de Deus e fala assim, experimenta, conhece Jesus, vem conhecer Jesus, vem, eu te ajudo, eu te dou, eu levo esse chocolate para você, vamos lá. Porque aquele que experimentou a salvação deseja salvar a todos, mas aquele que não deseja salvar uma alma sequer precisa rever a sua própria salvação. Depois de um tempo, os judeus decidiram que eles iam matar Paulo, porque agora Paulo não assustava mais a igreja. Agora, Paulo assustava o inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Viva para a glória de Deus. Não importa nada. Mas está difícil, vive para a glória de Deus. O inferno faz o mesmo, ele só faz barulho. É igual bicho nervoso, já viu? Só tem reação. Mas maior que está em nós que aquele que está no mundo. Sua vida, quando tem um encontro com a glória de Deus, irmão, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Se você precisar guardar uma coisa que eu estou te falando é: a glória de Deus, ela transforma você, te leva para perto desse Jesus e nunca mais você é o mesmo. Para a gente finalizar, eu só posso pensar que o Jesus que Paulo encontrou é tão maravilhoso. Por quê? Porque ninguém abriria mão de tanta coisa por algo que é ruim. Ninguém daria sua vida por algo que não vale a pena. Um dia Paulo encontrou esse amor que preenche completamente. É um amor tão grande que você não vê nem limite. Você só quer estar com ele. E ele se fala assim: eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. Eu preciso estar mais com o Senhor. Eu não sei se você está aqui hoje e você... Eu não ia falar isso, mas eu vou falar isso aqui. Eu não sei porquê, mas eu vou falar. Eu não sei se você está aqui hoje e você perdeu o frescor do primeiro amor. Quando a gente se converte, as pessoas dizem assim para mim, pra gente, né? E você é empolgado com Jesus e fala assim: isso aqui é lindo, né? O primeiro amor. Você ouviu isso quando você se converteu? Coisa linda, isso aqui é o primeiro amor, está empolgado, depois passa. Uma vez uma pessoa disse perto de mim, para uma pessoa que tinha acabado de se converter, eu disse assim: passa se você quiser. Porque se você quiser manter o seu coração apaixonado por Ele, é possível. Se você quiser manter a sua vida nele, manter os seus olhos brilhando de admiração por Ele, é possível. Eu não sei como que você está aqui hoje, mas eu quero te dizer que a glória de Deus é tudo que você precisa. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos, que você entregue seu coração para Jesus, que você ore comigo. Se você ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, se você ainda não entregou sua vida para Ele, como o apóstolo Paulo fez, esse é o momento. Deixe esse amor encher sua vida, seu coração. Não olhe para trás, não. Deixe Ele encher você. Repete aí comigo, aí no seu lugar, de olhos fechados, de cabeça baixa. Pode ser você e Deus só. Fala assim com Ele: Senhor Jesus, nessa manhã eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida,
porque a partir de hoje eu sou seu. A partir de hoje eu me entrego completamente. Toma o controle da minha história, porque a partir de hoje eu deixo meu passado para trás e entrego o rumo do meu futuro nas suas mãos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Continua de olhos fechados, de cabeça baixa. Aí onde você está, você que fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, você que fez essa oração entregando seu coração para Ele, aí onde você está, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você e abaixe em seguida. Você que está recebendo Jesus, você que fez essa oração a primeira vez, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém recebendo Jesus nessa manhã? Alguém entregando? Amém, Deus te abençoe. Há mais alguém entregando a sua vida para Jesus? Levante suas mãos abaixo em seguida. Há mais alguém recebendo Jesus? Aí onde você está, levante uma de suas mãos. Há alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus, que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus? Aí onde você está, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém? Amém, Deus te abençoe. Há mais alguém querendo voltar para Jesus nessa manhã? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar por essas duas irmãs tão preciosas que estão recebendo Jesus nessa manhã. Vamos orar, vamos entregar esse momento a Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que sempre nos dá uma nova chance. O Senhor é aquele que sempre escreve uma nova história para nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor olha para a nossa vida e o Senhor consegue enxergar um futuro de paz. Eu peço que o Senhor guarde e firme os pés de cada pessoa que te recebeu como Senhor e Salvador nessa manhã. Firma, Senhor, a tua presença. Não permita que olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas que continue olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim ao Senhor.
por isso, podermos celebrarmos, né, o nosso Senhor Jesus. Quem hoje está pela primeira vez aqui nos visitando? Levante a mão. Nossa, que coisa linda! Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês voltem sempre. Que você que está do ladinho aí, ó, dá um abraço nesse irmão, para ele se sentir amado, sentir o calor aqui da nossa igreja. Porque Deus está muito feliz com a sua presença aqui, nós também. Seja bem-vindo. Amado, nós somos uma igreja em célula. Nós nos reunimos toda semana nas casas para podermos ser cuidados mais de perto. Por quê? Aqui é maravilhoso, essa atmosfera aqui é linda, é maravilhoso, mas não tem como você ter a atenção que você merece. Então, toda semana nós temos essas reuniões, que é igual a igreja primitiva, onde que os discípulos se reuniam nas casas. Então, a célula é isso, é uma família que nós formamos. Então, você que ainda não está inserido numa célula, então, ao final, você procura nós aqui, ali, de Colégio Verdinho, e procura saber se tem uma célula perto da sua casa. Deixa o seu contato, que nós vamos entrar em contato com você. E durante a semana você está recebendo aí uma mensagem carinhosa de um dos nossos líderes. Amados, agora nós teremos um curso de membresia. Você que está frequentando aqui a igreja já é batizado e gostaria de fazer parte do corpo de membresia dessa igreja. Você está convidado no dia 23/6, às 20 horas, na rua Castro Alves. Mas você fica preocupado não, deixa o seu contato ali no final que a gente entra em contato. Contato, aqui toda hora é lindo, né? Mas tudo bem. Mas que aí nós vamos ligar para você e combinar direitinho para você fazer parte dessa nossa família aqui. Nós estamos arrecadando toda semana alimentos para formar cesta, para ajudar os irmãos. Quem tem fome, tem pressa. Então, se você tem um quilinho, com certeza tem, todo mundo tem um quilinho ali no seu armário, traga na semana que vem para a gente estar montando essas cestas. E se você souber de uma pessoa que esteja precisando, vem em contato com a gente, porque a gente quer estar ajudando essa família. Como a gente está falando aqui o tempo inteiro, nós somos uma família e família se ajuda. Queremos muito fazer parte desse momento, né, de dificuldade de uma família. Então não deixe de nos contactar não. Semana que vem, no sábado, nós teremos uma imersão. Nós somos uma igreja em célula, como a gente já falou, e nós precisamos de líderes formados, para você entender melhor como funciona o que é uma célula, como é que funciona, o que é um líder. Todos nós aqui somos líderes. Nós lideramos a nossa casa, nossa família. Em algum momento nós somos líderes e podemos abrir a nossa casa para que a Arca da Aliança seja instalada lá o tempo inteiro. Você pode ser um anfitrião ou você pode ser um líder também. E nesse sábado nós vamos ter essa imersão lá no SET. Vai ser de 8 da manhã até as 16 horas, uma imersão mesmo, para você estar preparado quando você vai fazer o cursinho, tudo direitinho, e no momento certo você já vai estar com esse conhecimento e poderá abrir uma célula na sua casa. Então, os nossos anúncios de hoje são esses. Que Deus abençoe o domingo de vocês, a semana, tá bom? Um abraço. Amém. Bom, a nossa igreja, como a Vivi falou, é uma igreja em célula. E a gente tem muita responsabilidade com cada célula aqui aberta, né? E tem gente que pergunta assim, como é que abre uma célula? É só chegar e abrir uma célula? Eu sempre explico que não, a gente tem um processo, né? É um processo de estar numa célula, de caminhar com aquele líder de célula, e aquele líder de célula vai provando, né? Vai te dando responsabilidade, vai conhecendo o seu coração, vai colocando pessoas para você ir cuidando, e no tempo certo você se torna, né, um líder a partir do seu líder de célula. Então, tudo é feito com muita responsabilidade, a gente tem buscado isso. A partir de agora, como eu falei, a gente vai estar iniciando o nosso culto à noite. Então, hoje, daqui a pouco, né, a gente vai estar aqui de volta às 6 horas, às 18 horas, né? A gente colocou esse horário para que não fique tarde, né, para que a pessoa possa vir, não fique tarde, não dá tempo de almoçar, estar com a família, vir à igreja. E então, a gente está vendo aí para a gente começar a nossa escola ministerial aqui na igreja.
Então, aqui não é o espaço, né? Aqui no salão, a gente fazer esse momento de escola ministerial, a gente vai passando isso para vocês. Então, fica de olho, porque seu líder de célula sempre passa os anúncios, né? Ela sempre orienta vocês e a gente vai se comunicando para isso. E a gente vai ter essa imersão que é para aqueles que desejam aprender mais da visão, né? Vai ser lá na março, o líder também vai te passar mais informação sobre isso, tá bom? Eu acho que é isso, acho que não tem nenhum outro anúncio. Vamos orar para a gente terminar o assunto, vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Que a tua palavra fique gravada no nosso coração, Senhor. Que a gente não perca nada, Deus. Que a gente não perca nenhuma semente que foi lançada no nosso coração. Mas que ela frutifique, Senhor, durante essa semana, esse mês e durante toda a nossa vida. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Vai em paz, gente. Bom almoço, bom domingo. Nos vemos à noite. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a ela, Deus. Pai, que irmã preciosa ela é para a nossa igreja, para nossas vidas. Nós amamos a Pri e toda a família dela, Senhor, da Alain, são pessoas que moram no nosso coração, Jesus. E nós queremos pedir agora, Senhor, que o Senhor abençoe a tua filha com as mais ricas bênçãos, Senhor. Pai, que sobre ela esteja a tua unção, o teu poder, Pai. Que seja um ano, Senhor, de profundidade na tua presença, Senhor. Pai, o Senhor sabe exatamente aquilo que a tua filha te pede, aquilo que ela busca, Senhor. E nós sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam.
Por isso, que seja um ano de presentes do Senhor sobre a vida dela, Pai. Nós oramos para que o Senhor acerte de todos os lados, para que ela seja alcançada em todo o tempo pelo Teu favor e pela Tua graça, Senhor. Assim como irmãos, nós abençoamos a vida da Priscila em nome de Jesus. Amém. E o parabéns. Parabéns.